Salve aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso jogo da memória. No último vídeo, a gente deixou os cards já organizados e com as devidas imagens. Só que as imagens elas estão na ordem conforme está organizado na nossa pasta de imagens. E isso não é interessante para a gente para desenvolvimento do jogo, né? Então hoje a gente vai trabalhar a organização aleatória, né? Que seria como se fosse embaralhar essas cartas aqui. Então vamos ao código. Bom, aqui na estrutura do nosso código, a gente está fazendo uma chamada a essa função aqui, que é responsável pela inicialização do jogo. E logo aqui no começo da função, a gente já pode fazer uma chamada à função que a gente vai criar agora para embaralhar as cartas. Eu vou chamar de random sort. Ok? Random quer dizer aleatório, sort quer dizer organização, né? Organizar. Então, o random sort vai ser a nossa função responsável por embaralhar ou por organizar de forma aleatória as nossas cartas. Então, aqui embaixo eu vou dar um espacinho e vou criar a nossa função random sort. Vou dar aqui um function random sort. E a princípio eu não vou passar nada por parâmetro, porque primeiro eu quero explicar alguns conceitos aqui, alguns recursos já disponíveis no JavaScript que vão ajudar a gente no desenvolvimento dessa função aqui. Bom, o primeiro conceito que eu acho importante a gente ver aqui é como gerar números aleatórios no JavaScript. Okay? Tem uma função já pronta para a gente, uma função nativa do JavaScript, que é math.random. Ok? Se eu der aqui um console.log, no resultado da execução desse math.random, posso vir aqui no projeto, dar um F5, um F12 para abrir o console. Tá vendo esse número aqui? Então, o math.random ele gera para a gente automaticamente números aleatórios entre 0 e 0,999. Então, se eu ficar dando F5 aqui, tá vendo? Ele vai gerar uma série de números aleatoriamente, mas ele nunca chega a 1. É sempre um número entre 0 e 1, mas sempre menor do que 1. Tá ok? E bom, se eu quiser gerar um número inteiro, então, eu posso usar o recurso, por exemplo, de arredondar esse número para baixo. Eu posso multiplicar esse número gerado pelo math.random pelo número dentro da faixa que eu quero trabalhar, arredondando isso para baixo. Então, eu posso usar aqui um math.floor. Essa função vai ser responsável pelo arredondamento para baixo, sempre para baixo, tá ok? E aqui no math.random, por exemplo, eu posso multiplicar por, digamos, por 11. Então, se eu multiplicar por 11, então o menor número que eu posso ter aqui como resultado vai ser 0, e o maior número que eu posso ter como resultado vai ser 10,9999. Nunca vai chegar a 11, porque o math.random nunca chega a 1. Então, se eu arredondar 10, qualquer coisa para baixo, eu vou ter 10. Então, o math.floor ele fica responsável por retornar para a gente sempre um valor inteiro. E o math.random vezes o número que é um número que representa a faixa dentro de qual a gente vai trabalhar, sempre a gente trabalhando com um número 1 a mais, porque quando for arredondado para baixo ele vai trazer esse valor para dentro da faixa que a gente quer trabalhar. Então aqui, por exemplo, multiplicando por 11, se eu der F5 aqui, ó, ele vai gerar valores aleatórios sempre entre 0 e 10. Tá ok? Então, esse foi o primeiro conceito aqui, vamos guardá-lo. Outro recurso do JavaScript que a gente vai precisar trabalhar aqui é um recurso que identifica a posição de um determinado elemento dentro de um array, retornando para a gente o valor numérico do índice aonde esse elemento se encontra. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar um array, vou chamar de arr teste. E dentro desse array eu vou colocar alguns elementos. Vou colocar uns nomes de fruta, por exemplo. Vou botar aqui banana, morango e maçã. Tá bom? Então aqui embaixo, se eu der um console.log
E aí eu venho com o nome do array, no qual eu quero procurar o elemento, arrayTest.index of, quer dizer, me retorne o índice de determinado elemento, e passo aqui, por exemplo, a banana. Então, se eu executar aqui, dar F5, ele retorna o valor 0, que é o valor do índice dentro do nosso array, né, onde está o elemento que eu procurei. Lembrando que o array ele é indexado a partir de 0. Então, aqui é o valor 0, aqui é o valor 1, aqui é o valor 2. Se eu procurar aqui maçã, então, ele vai me retornar 2. Então, F5 para atualizar, que é o índice dentro do array onde eu encontro o elemento maçã, que eu passei por parâmetro nele. Se eu buscar um elemento que não está dentro do meu array, se eu procurar, por exemplo, aqui, ó, abacate. Abacate não tem no nosso array. Então, ele vai me retornar -1. Okay? Ele me retorna um valor menor do que o primeiro índice do array, que seria 0. Tá bom? Então, esse é o segundo conceito. E o terceiro conceito que eu preciso trabalhar aqui, ele é muito simples, é só para retornar o número de elementos que constam dentro de um determinado array, que é o length. Então, aproveitando já o array que eu desenvolvi aqui para fazer esse teste, se eu puser aqui o nome do array, .length, ele me retorna o número de elementos dentro do array. Nesse caso aqui são 3 elementos, então se eu der F5 aqui, tá vendo? Ele retorna o número 3. Tá ok? Então, a gente vai usar esses 3 conceitos aqui para desenvolver a nossa função responsável pelo embaralhamento das nossas cartas. Bom, então aqui na chamada dessa função, a ideia da lógica que a gente vai desenvolver aqui vai ser a seguinte: eu tenho o nosso array images, que depois dessa estrutura de repetição aqui, ele está armazenando essa série de imagens em ordem, que a gente buscou lá com o endereço que vai apontar para uma determinada imagem e o número de ID daquela imagem. Todas elas estão armazenadas dentro desse array, mas todas organizadinhas. Quando a gente chamar o início do jogo, a função de inicialização do jogo, eu vou pegar esse array aqui, vou passar por parâmetro para essa função que vai ficar responsável pelo embaralhamento, e essa função vai gerar um novo array com todos os elementos do array que foi passado por parâmetro, só que todos eles embaralhados, e vai retornar esse novo array para a variável que vai armazenar esses valores. E nesse caso a gente pode inclusive usar o mesmo array para fazer o armazenamento dos valores. Então é o que eu vou fazer. Eu vou chamar o array aqui, o images, e vou dizer que ele vai receber o resultado do processo de embaralhamento da função random sort, passando o próprio images como parâmetro, o próprio array que vai ser embaralhado. Então a coisa vai funcionar desse jeito. Primeiro ele vai embaralhar esse array aqui que foi passado por parâmetro, e no final do processo ele vai retornar o array devidamente embaralhado e ele vai ficar armazenado dentro do próprio espaço de memória dele. Ok? Dentro da variável que possui o mesmo nome, que não tem necessidade da gente gastar mais memória para fazer esse processo. E aí depois esse array devidamente embaralhado vai ser distribuído entre as faces, né, os divs do nosso elemento HTML. Tá ok? Então agora vamos lá para a função. Bom, agora eu estou passando um array por parâmetro, então eu preciso dizer aqui na chamada da função, na assinatura da função, que ele vai receber um array por parâmetro. Eu vou chamar isso aqui de old array, ou seja, o array velho. E aqui dentro da função, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um array novo, um array vazio. Então eu vou criar aqui var, eu vou chamar de new array, que vai ser um array vazio. E aí a lógica aqui vai ser a seguinte: eu vou criar uma estrutura de repetição que ela vai avaliar se esse array que eu acabei de criar, se ele possui o mesmo número de elementos do array que foi passado por parâmetro. Enquanto ele não possuir o mesmo número de elementos que o array antigo, eu vou criar um número aleatório entre 0 e 15, que são os números de índices dos elementos que estão armazenados dentro do array antigo, e vou avaliar se o elemento
indicado por esse número aleatório que foi gerado já existe ou não dentro do array que eu acabei de criar. Caso ele não exista, então eu vou inserir esse elemento dentro do novo array e vou retornar para o começo da estrutura. E aí vou fazer uma nova avaliação. Se o novo array já chegou no mesmo número de elementos do array antigo, caso não tenha chegado, eu faço o processo de novo, e de novo, e de novo, até que os dois arrays estejam com o mesmo número de elementos, sendo que o array antigo tem os elementos todos organizados e o array novo tem os elementos aleatoriamente distribuídos. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, porque só falando assim fica muito confuso, né? Então eu vou usar uma estrutura aqui, que é a while, quer dizer que ele vai fazer alguma coisa enquanto uma determinada condição for verdadeira. E aqui é o espaço para o bloco de comandos que vão ser executados. Qual é a condição que tem que ser verdadeira? O novo array tem que ter um número de elementos diferente do array que foi passado por parâmetro. Então eu vou dizer aqui, enquanto o new array ponto length, quer dizer, o número de elementos do meu array novo. Enquanto isso aí for diferente do old array ponto length, então, enquanto o meu array novo tiver um número de elementos diferente do número de elementos do array que eu passei por parâmetro, então eu vou criar uma variável que vai receber um valor aleatório. Então aqui var i, recebendo math.floor, vou arredondar para baixo um determinado valor, e esse valor vai vir do math.random vezes, lembra que a gente estabeleceu ali em cima que a gente tinha que multiplicar por um valor para gerar uma faixa de valores com a qual a gente vai trabalhar? Então a gente vai multiplicar pelo número de elementos presentes dentro do array que eu passei por parâmetro, oldArray.length. Então isso aqui, como o nosso array ele tem 16 elementos, isso aqui vai gerar um valor aleatório, um número inteiro aleatório, entre 0 e 15. Tá ok? Agora eu vou verificar se o meu array novo, se ele já possui um elemento que seja indicado pelo número aleatório que eu acabei de criar. Então eu vou dizer aqui, if o new array ponto index of old array, passando a variável i como índice, se isso aqui for menor que 0, que vocês lembram que a gente viu ali, né? Se não existir o elemento dentro do new array, ele vai retornar menos 1 menor que 0. Então, se isso aqui for verdade, new array index of old array, passando o índice i, se for menos 1, quer dizer que o elemento ainda não existe no meu array, então eu tenho que inserir o elemento no meu array. Como é que eu faço isso? New array ponto push, para inserir um determinado elemento no array, passando como parâmetro old array com a índice que eu acabei de criar aqui do valor aleatório. Então ficou clara essa estrutura aqui? Vamos dar uma revisada mais uma vez. Aqui eu estou criando um array novo que está vazio, e aqui eu estou vendo, enquanto esse array novo não tiver o mesmo número de elementos que o array antigo que eu passei por parâmetro, eu vou criando um número aleatório entre 0 e 15 e vou vendo se esse array já possui o elemento indicado por esse número aleatório no array antigo. Caso ele não possua, eu coloco ele dentro do array e aqui no final da estrutura eu volto aqui para cima e verifico. E agora? Ele já tem o mesmo número de elementos do array antigo? Ainda não? Então faço o processo de novo, e de novo, e de novo, até conseguir preencher esse array com todos os elementos do array antigo, só que distribuídos de forma aleatória dentro do array. Uma vez que isso tenha acontecido, que o nosso novo array tenha todos os elementos do array antigo, eu retorno para a variável de chamada, return, o array que eu acabei de criar, new array. Perfeito? Agora, aqui em cima, então, na função startGame, logo no começo, a nossa variável images, nosso array images, né? Ele vai ter todos os elementos que ele já possuía, só que devidamente embaralhados. Então a gente aqui fez todo o embaralhamento dos elementos dele. Dessa forma, então, se eu voltar lá no projeto, dar um F5 aqui para atualizar,
Vamos ver as imagens que eu tenho aqui agora, ó. Eu tenho todas elas distribuídas de forma aleatória dentro do meu jogo. Legal? E se eu der um F5 aqui para atualizar mais uma vez, a distribuição já mudou completamente. Dessa forma eu garanto que cada vez que a gente jogar, a gente vai ter uma distribuição de cartas aleatória. Beleza? Então é isso, gente. Esse vídeo não foi tão longo assim. Era mais para explicar de forma minuciosa esse processo, porque para quem já conhece é muito trivial. Mas para quem está começando isso pode ser um pouco complexo, isso pode embaralhar um pouquinho a cabeça. Então nesse vídeo a gente vai ver só isso aqui, tá? E agora que a gente tem as nossas cartas sendo distribuídas de forma aleatória, a gente já pode começar a trabalhar na mecânica de jogo mesmo, né? De comparar as cartas que o cara clicou, garantir que a pessoa só possa clicar 2 cartas de cada vez, e depois as cartas viram de novo, automaticamente, né? Com as faces para trás, para baixo. E garantir, estabelecer condição de vitória, coisa e tal. Beleza? Bom, então agradeço aí pela atenção de vocês. Esse material vai estar disponível para download aí nos comentários do vídeo, beleza? Então é isso aí, gente. Um forte abraço para vocês, obrigado pela atenção mais uma vez e tchau!